Shalom, queridos, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma live, está escrito, e o nosso coração regozija por compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Seja bem-vindo. Esse espaço é um momento para a gente poder ampliar o nosso horizonte sobre as Escrituras. Nós estamos falando um pouquinho sobre os patriarcas. Semana passada estava o pastor Ricardo explanando, e hoje nós estamos juntos. Oh glória! Nada de hospital. Chega! Paz, queridos, Deus abençoe a todos. Estamos felizes mesmo, graças a Deus. Recuperação do meu amigo aqui, a gente poder fazer a live junto outra vez. Muito bom, graças a Deus. E vamos continuar falando mais um pouco aí dos patriarcas. A gente estava falando de Isaac, semana passada ainda entramos um pouquinho aí na subida do pai Abraão para o monte, e graças a Deus hoje a gente vai dar essa continuidade aí no nome de Jesus. Semana passada então nós começamos a subir o monte com Abraão e Isaac. Isso. Eu deixei assim meio que, né? Porque eu estava esperando hoje para a gente estar junto, para poder compartilhar mais coisas aí, para a glória de Deus. Não entrei tanto no profundo do sacrifício de Isaac, né? Até teve uma pessoa que me cobrou, porque na live eu falei assim, a idade de Isaac, né? Eu falei, Isaac não era uma criança, não era um bebezinho, não era um garotinho, não era um adolescente, como muitas vezes a gente vê naquelas gravuras, as bíblias em quadrinho, põe o Isaac um garotinho, né? O pai coloca ele sobre o altar. Eu falei, não é daquela forma. E no final acabei não falando a idade, né, de Isaac, e depois uma pessoa veio me cobrar, falou, pastor, o senhor falou tanto que Isaac não era uma criança, que o senhor ia dar sua opinião sobre a idade de Isaac. A idade de Isaac terminou, o senhor não falou. Eu falei, não falei, mas foi bom, porque hoje a gente pode comentar aqui, né? Isso é bom, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Olha só, o Vini está colocando para a gente aqui que está cortando. Ô Vini, só dá um alô para a gente se é o áudio que está cortando. Dá um alôzinho para a gente. Eu acho que está cortando a imagem para ele lá. Ele está cortando. Dá um feedback pra gente, você que está aí assistindo, se é áudio ou imagem que está cortando, pra gente poder ir acertando aqui. Você que está entrando, querido, seja bem-vindos. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Talvez você não recebeu a informação, mas amanhã é dia da nossa imersão. É amanhã. A gente vem anunciando. Chegou o dia da nossa imersão. Amanhã nós estaremos iniciando 6 horas de imersão bíblica sobre tabernáculo, pastor Ricardo. Mergulhados no tabernáculo, né? E a gente, é uma coisa tão linda que parece que quanto mais a gente medita sobre esse assunto, a gente vê que tem muita coisa ainda para a gente mergulhar, né? Chegamos aqui, um comentário que o Mário fez, a gente já ficou aqui, então é muito bom. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso de entrar realmente no profundo da Escritura. Vamos entender coisas ali do tabernáculo. Eu tenho certeza que quem estiver aqui conosco vai se alegrar em conhecer muito mais daquilo que a Bíblia tem para ensinar. E melhor de tudo, é gratuito. Não vai pagar nada, irmão. Só não vem se não quiser. Eu tenho um compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu entendo perfeitamente. Mas olha, das 2 da tarde até as 8 horas da noite, vai ter uma galera aqui participando e aprendendo no profundo da Bíblia. Ok? Então, gratuito, é só você vir e participar. Tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande, muito grande. Bastante gente já se inscreveu, né, e devido a isso, você pode vir e participar, ok? A gente tinha até comentado, né, das pessoas
que já tinham se inscrito, graças a Deus, e as pessoas que a gente já viu. Então vai dar para você chegar aqui, só que chega 2 horas, Senhor. Chega 2 horas para você pegar, porque depois... Eu falo, os melhores lugares são os da frente. Isso. E os lugares da frente é para quem chega antes. Chegou primeiro. Né? Por que a gente está abrindo isso de forma gratuita e está abrindo a possibilidade de você vir amanhã direto? Porque nós vamos fazer na nave da igreja, se precisar. Isso. Então, se precisar, nós vamos para a nave da igreja, todo mundo vai sentar, todo mundo vai ficar acomodado. Agora, vai começar às 14 horas. E se eu precisar chegar um pouquinho depois, posso? Pode. Lembrando que vai perder o conteúdo que a gente começou, né? Porque 14 horas nós vamos ser fiel no horário para a gente poder render e conseguir passar todo o conteúdo. Sim. Que eu já acho pouco. Também. Eu já acho pouco. A gente fala 6 horas, mas vai ser pouco tempo, tá bom? Você que deu o feedback pra gente aqui sobre som, imagem, obrigado, tá bom? A gente tá ajustando aí para ficar bom para você. Então qualquer coisinha, qualquer perca de sinal, áudio, dá um alôzinho pra gente, tá ajustando aqui, tá bom? Então amanhã, às 14 horas, nós vamos estar iniciando essa imersão sobre tabernáculo. Na abertura nós já vamos falar o propósito do tabernáculo. E quem está aqui já vai entender que logo de cara que tabernáculo não é só aquela estrutura que Deus ordenou a Moisés que fizesse no deserto. Então será muito interessante, porque é uma sequência, a pessoa entender o propósito e caminhar ao longo do tempo, né? Ao longo, não das 6 horas, mas ao longo da construção desse tabernáculo, né? Desde a habitação de Deus, o tabernáculo na terra. Irmão, tem muita coisa. Você tem que estar aqui mesmo, tem que estar aqui, não tem jeito, tem que estar aqui. Tem que estar aqui às 2 horas para você pegar, e eu creio que vai ser um tempo muito precioso, muito precioso. Pensa comigo, querido, é o que a gente vinha comentando, né, sobre não tem nada parecido, eu não me lembro de já ter tido algo parecido no interior. Sim. Né? E isso vai ser assim um momento marcante para nós em Bauru, né? Vai ser um divisor de águas para marcar, pastor Ricardo, a oportunidade. Ninguém vai poder dizer que não teve a oportunidade de participar de uma escola ou para ter mais conhecimento. Nós estamos abrindo de forma gratuita para que todos possam ter oportunidade de participar e aprender um pouquinho mais. Todos, sem exceção. Será assim de um enriquecimento no tocante ao conhecimento da palavra de Deus e uma questão de abrir a mente para entender as escrituras no profundo, saber o porquê disso, por que foi feito dessa forma, por que Deus ordenou, por que teve que chegar até o deserto, por que teve que construir daquela maneira, qual era o propósito, o que apontava, o significado, tantas coisas, fora isso, porque eu acredito assim, que de todo o conhecimento, de todo o entendimento sobre os materiais, sobre a tipologia, sobre tudo isso, no meu entender, as revelações que vão aparecer ali, as coisas que vão ser reveladas ali no tocante realmente ao espiritual, eu creio que aí é que vai realmente ser o diferencial. Porque a questão maior não é só o conhecer o que a Bíblia diz, é a aplicação também. É a forma como isso vai ser aplicado na nossa vida, no dia a dia, a forma como você vai aplicar isso no seu ministério. Então, a maneira como isso vai ser aplicado também, a intenção é que você já saia daqui com tudo aplicado, ou então para aplicar nos próximos dias. Porque é uma construção, né? Conhecer,
entender e depois desfrutar, porque eu não consigo desfrutar daquilo que eu não entendo. Às vezes a pessoa pode até ler, mas beleza, eu li tudinho aqui, já conheço, mas não entendo. E se eu não entendo, como é que eu vou desfrutar daquilo? Como é que eu vou passar para a aplicabilidade daquilo ali? Então eu creio que vai ser um tempo muito precioso, um tempo muito rico para a gente poder desfrutar dessa comunhão. É mais ou menos assim, essa live que a gente faz aqui. Que às vezes a gente está aqui conversando e um pouquinho daquilo que a gente consegue passar. Agora imagina 6 horas. Meu Deus. 6 horas, 6 horas. 6 horas. Outro dia eu encontrei um rapaz, ele falou assim, puxa vida, é gostoso de ver a live, assim, porque a gente... Mas eu queria participar um dia, assim. Eu falei, aí amanhã é o dia. Né? Aí é ao vivo mesmo. Né? É ao vivo mesmo. Frente a frente amanhã. Frente a frente. E as perguntas, a oportunidade para perguntar aquilo que não entendeu, a gente tem a oportunidade de passar, né, com mais clareza. Então esse é um tempo muito precioso, vai ser algo assim, muito gostoso para a gente participar. Então amanhã, às 14 horas, entrada gratuita. Pastor, eu posso trazer um amigo, eu posso levar o irmão, eu posso levar os obreiros, você pode vir. Como eu disse, nós temos 2 ambientes preparados para receber a turma de amanhã, tá? Se necessário, que eu acredito que a gente vai, Sim. Nós vamos utilizar a nave da igreja sem problema nenhum, nós vamos adaptar ali, mas o conteúdo vai ser transmitido. 6 horas de imersão bíblica amanhã, gratuita, para a gente marcar a divisão em Bauru, para que ninguém possa falar assim, Bauru não tem uma fonte onde a gente possa aprender um pouquinho da palavra de Deus. Sim, sabe, tem muita gente boa por aí, muita gente boa. Às vezes que a pessoa não tem a oportunidade, às vezes a pessoa fala, poxa, eu queria ir, mas à noite, eu tenho culto na minha igreja, eu queria ir, mas eu estou, no momento eu não posso pagar. Então, foi aberto de uma forma gratuita para você poder participar no sábado à tarde. Vai terminar por volta de 8 horas da noite, dá tempo de você sair ainda, embora para sua casa, dá tempo de, sei lá, de repente você até vai para o culto, né? E vai ser uma oportunidade assim ímpar. O horário já foi pensado para não atrapalhar nada. Nenhuma programação, né? Nada. Programação Tarde, de culto pode... A pessoa às vezes fala, mas sábado eu tenho um aniversário, né? Tranquilo, você sai daqui, vai para casa, toma um banho, já deixa tudo arrumado, deixa a roupa preparada lá, sai daqui, toma um banho, vai para o aniversário, a única coisa que você vai para o aniversário com a cabeça no tabernáculo, meu irmão. Vai ser, como diz o pessoal, power, né? Vai ser um negócio maravilhoso. Então, você vai lá e o gostoso é que a pessoa pode sair disso e compartilhar aquilo que aprendeu. Traz o caderno, a caneta, seu bloco de anotação, né, para não perder nada. Nada. Tem umas pessoas hoje, acho interessante, né? As pessoas hoje, a gente está ministrando, a pessoa está com o celular. Eu outro dia falei assim, pô pastor, o senhor estava lá ministrando, ensinando, e a pessoa estava no celular. Mas a pessoa falou, pastor, quando você está lá ministrando, eu estou gravando aqui, para hora que chegar em casa eu poder ouvir de novo, para mim não perder nada, porque às vezes eu estou anotando, não consigo anotar tudo. Eu falei, legal, traz o seu celular, traz o seu tablet, traz seu notebook aí, o laptop, fica à vontade, querido. É realmente para a gente compartilhar. Aliás, eu acredito que esse momento que a gente está tendo aqui, talvez a gente nem consiga entrar no texto hoje, na expectativa de amanhã. É verdade. Porque aquilo que está sendo gerado, né, toda essa empolgação, toda esse ambiente que foi criado, essa expectativa, também deixa a gente, puxa, que dia que a gente vai vivenciar amanhã. Né? Que hora que a gente vai pôr para fora? Porque uma coisa é preparar a aula, mas a gente sabe que o preparar, por mais que a gente é ministrado, a hora que a gente começa a desenvolver com um aluno, uma pergunta, uma colocação, isso abre.
a conversa, a live que a gente tem aqui, às vezes as pessoas talvez não entendam isso. A gente vai conversando aqui, você pode preparar o que for. Apesar que aqui na live, a maioria das vezes, a gente nunca preparou nada. Mas uma coisa que a gente fala aqui, o outro já pega ali, o bispo falou ali, abriu uma janela aqui, uau, fala, meu Deus. Então, dentro disso, numa pergunta, sabe, o Espírito de Deus vai trazendo a revelação. E é isso que eu acredito que é a coisa mais linda que nós vamos vivenciar amanhã. Porque nós nos preparamos, meditamos, como o bispo falou numa live que a gente estava aqui à tarde, a gente também foi aprender muito, né? Foi ouvir, né? Também outras pessoas, mestres da palavra, pessoas que vieram muito antes de nós e têm uma bagagem muito grande, para a gente também entender aquilo que a gente está falando não está nada, né? Agora, tem muita coisa, meu irmão, que eu tenho certeza Deus veio trazendo à tona a partir dessa preparação, desse tempo de imersão. Porque o que a gente vou usar essa palavra, descarregar amanhã, certo? É aquilo que a gente fomos mergulhar, né? Nós imergimos e amanhã a gente vai trazer à tona para que esse povo possa Tem muita gente, pastor Ricardo, que usa até a expressão dizendo assim, ó, você é templo do Espírito Santo e nem imagina o porquê que é utilizada a expressão templo do Espírito Santo. A pessoa não entende. ela nem parou para imaginar o porquê que ela usa. Você é templo do Espírito Santo. A gente às vezes fala templo, cuidado do corpo, tatuagem, alguma outra coisa, mas é tão mais profundo do que isso. Muito, 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 muito. São porque o tabernáculo, porque o templo, cada coisa no seu tempo, né? Quando o próprio Jesus fala de que ele destruiria o templo, né? E aí o pessoal ficou revoltado com ele, e o templo era uma das coisas mais maravilhosas para um judeu, né? Eles estavam felizes que um Herodes estava ajudando eles na reconstrução do templo. Demorou tempo demais para reconstruir, é por isso que eles ficam irritados, né? Eles falam, como é que o camarada leva 40 e poucos anos está reconstruindo, e ele diz que em 3 dias, eles não entendiam o que ele estava falando, como o bispo falou, e muita gente não entende o profundo, até hoje não entende o profundo da expressão templo do Espírito, morada de Deus. Essa ideia do verbo tabernacular, né, do verbo habitar, né? A gente às vezes perde por causa da questão linguística que a gente tem, né? Mas isso é precioso. Querido, presta atenção. O bispo falou da questão linguística. Quem já participou das lives já viu que a gente sempre entra nesse assunto e a gente fala que você não precisa ser um expert na língua hebraica ou no grego. Eu ainda falo mais da língua hebraica porque eu venho meditando muito mais na língua hebraica do que no grego. O bispo já tem um conhecimento do grego muito maior, mas a gente sempre fala aqui dessa importância. E amanhã, na imersão, muita coisa a gente vai passar com a expressão no original, no hebraico. E tem coisas ali, meu irmão, que deixa a gente assim, ó, maravilhado. A gente fala assim, puxa vida, é isso. Então vai dar uma abertura, assim, uma clareza de mente, de ideia, que eu costumo dizer assim, bispo, quando a gente vê essas coisas, a gente começa a fazer as conexões. Então essa questão da linguística que traz uma clareza muito grande, a gente perde muita coisa. Creio que é isso que o bispo estava dizendo.
A gente perde muita coisa por não conhecer a questão do original. Porque uma questão básica, querido, que você tem que entender é: a Bíblia ela tem uma língua materna, tá? Ela tem uma língua materna que não é o português. Então eu preciso saber qual é a língua materna. Depois essa língua materna foi transliterada para ser traduzida. Olha a viagem que teve que passar até chegar para a gente. Às vezes a pessoa fala assim: pô, então a nossa Bíblia é errada. Não é errada. É que falta palavra. Isso. É que a palavra não alcança o que a língua materna queria dizer. Não é? Nessa transliteração, a questão das letras, pegar a letra da língua mãe e trazer para a letra que nós temos aqui, uma questão muito básica para a gente entender, muito básica, que muitas vezes para o nosso português é complicado de entender, é que tem letras lá no hebraico que o som dela é de H, mas não como o nosso H. Esse é o problema, porque para nós H é uma letra muda. Para nós H é uma letra muda, mas se a pessoa pegar e perceber que no inglês o H já não é uma letra muda, né? O H ele tem um som de um R. Então muita coisa na hora dessa transliteração para a tradução não se acha o som e tem que colocar alguma coisa ali que seja parecido. Mas como dizia um professor de matemática meu no colegial, ele dizia assim: "Ô professor, isso aqui é igual?" Ele disse: "Não, igual não. É parecido, semelhante, quase igual, mas não é igual." Então isso é muito legal, porque a pessoa fala assim: "Ah, mas a pessoa pôs aqui como bispo, está errado." Não, está errado. É que a pessoa procurou a palavra que se assemelhava, que fosse mais parecida possível, mas não é igual. É como, só para a gente pegar um exemplo para você entender, e até talvez entrando em algo polêmico, mas que para mim talvez acaba sendo simples, é a questão do tetragrama. Então no tetragrama nós temos as 4 letras que são consideradas sagradas. E aí nós tivemos a língua materna, onde nós temos o Yud, o Re, o Vav e o Re, né? E aí nós tivemos a transliteração e a tradução. Sim. A tradução chegou para nós como Jeová. E a questão aí o senhor pode até me ajudar com um pouco mais de experiência no hebraico. Qual é o som de J no alfabeto hebraico? Não existe. Não existe. Ele não tem, mas para nós chegou Jeová. Então, na maioria das vezes, quando não aparece Adonai, né, todas essas questões, a gente vai ter ali Jeová, como o próprio Jesus. Só que a gente não consegue entender por falta de compreensão da língua materna. Só um pouquinho. E se a gente entender só um pouquinho, quanta coisa que se abre diante da nossa vida. Só um... Porque ali no próprio Jeová, eles leriam como Yehová, né? Então fica complicado. E aqui até foi bom, eu estou com a Bíblia do Mário aqui, que me emprestou a Bíblia dele, eu deixei a minha no carro, aqui na Bíblia de Jerusalém, a gente vai ver, e em muitas outras Bíblias também, a gente vai ver como Yahvé, né? Da onde veio esse A, né? Ou do Jeová, da onde veio esse E, esse O, da onde veio? Porque também, bispo, tem uma coisa interessante, que para nós, se não existisse esse sinal maçorético, aqueles pontinhos que as pessoas veem, porque no original não tem nada daquilo. É o hebraico consonantal, só consoante. Só consoante. Não tem, os caras, eles conheciam, os próprios hebreus na antiguidade, eles conheciam pela experiência do falar. Então eles sabiam quando era aquele som. Agora, com o passar do tempo, e os próprios judeus, depois de um bom tempo de entrar em contato com as outras culturas, até para poder se falar,
foi colocado aqueles sinais Você perderia a língua, né? Se não facilitaria, perderia a língua. Seria uma língua morta, né? Outro dia, foi uma coisa interessante para tocar nesse assunto, que outro dia eu estava vendo a palavra café. Café. Sabe o que é interessante? Eles fizeram, eu vou dizer isso aqui, se tem algum professor de hebraico aí, entenda o que eu vou falar, por favor, não me crucifique, mas eu fiz uma brincadeira com vocês, eles tiveram que transliterar ao contrário. Porque o café, eles têm que escrever como a gente fala café. Então tem muitas coisas que não tinha na língua hebraica, e hoje, com a modernidade e a questão da cultura com outros povos, eles tiveram que colocar coisas que eles não tinham na língua deles e colocar da forma que eles escrevem. Então, da mesma forma, quando nós escrevemos muitas coisas, a gente coloca da forma que a gente entende, que a gente fala. Né? Então, isso aí é muito interessante. Olha o Daniel. Daniel estava pedindo para a gente dar um exemplo sobre palavras aí, mas já colocou aqui que respondeu. Abraço, querido. Mas a Bíblia, ela é cheia disso. Até porque você precisa ter uma ideia que a Bíblia que a gente tem aqui, ela é uma tradução do grego, tá? A tradução que nós temos aqui não é do hebraico para o português. Então vamos dificultar ainda mais para você agora. Do hebraico foi traduzida para o grego e do grego para o português. Aí que complicou. Muitas palavras na tradução para o grego acabaram se perdendo. Sim. Quando o camarada traduziu para o grego, muitas coisas ali, o cara colocou conforme a mentalidade ocidental entendia. E é um choque muito grande. Muito grande. Muito grande. Eu vi uma coisa interessante, bispo? Cinema. Cinema é uma coisa que ninguém vai achar na Bíblia hebraica. No hebraico, a palavra cinema não existe. Eles tiveram que criar a palavra para poder falar sobre cinema. Mas você não vai achar. Né? Então, eles tiveram que entender o mundo ocidental. Agora, o mundo ocidental jamais vai entender uma cultura milenar como é o hebraico. É como a gente pegar, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo simples aqui, né? E tentar entender. A gente tem o exemplo do Pentateuco. O Pentateuco, então, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que a maioria das pessoas não sabe que esse nome, ele é grego. Ele não é um nome hebraico. Pentateuco. E o que o grego chama de Pentateuco, né? O hebreu, ele jamais não chamava assim. Né? A ideia de penta é justamente a questão do 5. Né? Agora, cara, é difícil, porque eles traduziram da forma deles. Ó, a gente tá com o Mário aqui. O Mário Fê aqui hoje na retaguarda. Tá, a imagem tá aparecendo distorcida aí? Como que tá o sinal? Aqui tá legal. Legal. Agora, a gente parou para entender, todas as vezes que a gente vai, né? O significado da língua materna, o original, ele é carregado de mensagem. Até porque o hebraico, né, parecido com o grego, mas muito mais profundo, cada palavra é um oceano. É uma coisa assim que, se você for cavando, vai tirando cada vez mais. É um oceano. É lindo. O hebraico tem isso. Agora, qual a mensagem, Mário? Qual a mensagem dos 5 primeiros livros da Bíblia no seu significado? O nome original de cada livro? O significado deles. O livro do Gênesis, no original é Bereshit, que significa começo. O livro do Êxodo, que no latim é saída, mas no original é Shemot, que significa nomes. Levítico é Vaikra, que se não me engano é chamar ou chamou. Números é Bamidbar, que significa no deserto. E Devarim, palavras. Olha só. Deuteronômio é Devarim. Olha isso. Devarim de Dabar, né? Dabar, palavra. No princípio
Deus me chamou pelo nome do deserto e me deu a sua palavra. Porque foi no deserto que eles receberam a palavra. E aí entra uma coisa muito interessante, bispo. E o Mário, que é um estudante profícuo do hebraico, uma coisa muito linda, que o Mário sabe bem, é que para nós recebemos o nome de Pentecoste, que complicou tudo. Porque Pentecoste vem também do penta, de 5, de 50, que são 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes. E aí o pessoal associou Pentecostes a uma coisa assim que, se a gente for ver na realidade, não era Pentecoste, era Shavuot, né? A festa das semanas. Festa das semanas. Mas qual é o ponto principal? Era uma festa de gratidão à colheita do trigo, né? Mas o mais profundo ainda, que é nesse Shavuot, que o povo recebeu o quê? A Torá. A palavra. Que foi justamente no deserto. Eles recebem a palavra. Então ó. O povo primeiro recebe a palavra no Sinai e depois, na mesma festa, na mesma celebração, a descida do Espírito. Eu quero entender. Já no Novo Testamento, a descida do Espírito. Eu quero entender então que o Espírito só está habilitado para descer num ambiente que a palavra já foi dada. Que a palavra já foi dada. E esse mover que as pessoas... Eu vou colocar mover entre... Sem conhecimento da palavra. Sem palavra. Vê que profundo? E esse mover, vou de novo colocar entre aspas, que não tem palavra. Porque uma coisa que Jesus falou, ele disse justamente que o Espírito Santo, ele testificaria de quem? Do próprio Cristo, que no Evangelho de João é chamado de verbo, a palavra. Então o Espírito testificaria da palavra, porque é o Espírito da palavra, é o Espírito da palavra. Agora, a palavra sem o Espírito, ela não tem vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que a letra mata, o Espírito dá vida. O Espírito dá vida a tudo aquilo que o Verbo falou. Bispo, quer ver uma coisa maravilhosa que a gente pode aqui compartilhar com quem está vendo? É que Jesus, 3 anos e meio, pregou para os discípulos e eles não entenderam. Agora, quando veio o Espírito, tudo ficou claro. Porque o Espírito trouxe vida sobre toda aquela palavra que foi pregada. É tão lindo isso, é tão maravilhoso isso, meu irmão. E isso está inserido dentro de uma festa bíblica. Uma revelação que o bispo passou aqui, que é no princípio, né? Deus me chamou pelo nome do deserto, ou no deserto, e me deu a sua palavra. Deu a palavra. São coisas que às vezes as pessoas não percebem, justamente por causa da questão linguística. Sim. O nome do livro para nós chegou como Êxodo, ou saída. Êxodo do grego, saída. Mas por que colocar o nome do livro de saída se o principal do livro não é a saída? Deus tirou o povo do Egito, mas com um propósito. Já estava prometido a saída deles desde Abraão. Então recebemos o nome de saída, mas a saída, ela toma a menor parte do livro. É rapidinho. A menor parte do livro. Não é? A menor parte do livro é a saída. Então a questão dos nomes gregos para a palavra, para a Bíblia no original, muitas vezes acabou nos distanciando. No entendimento, acaba distanciando. Ou, melhor dizendo, dá um entendimento mais raso. E percebe, pastor? É um
A gente está falando aqui só do nome do livro. Imagine versículo por versículo o que a gente não perde. Um dos livros que se lê muito pouco, dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Mário, dos 5 primeiros livros da Bíblia, qual é o que menos se lê? Creio que Levítico. Levítico. As pessoas não gostam de Levítico, é complicado, mas é o livro do chamado, não é? É o livro do chamado. E por não compreender o Levítico, muita gente que tem chamado não compreende nem o chamado. Uma das perguntas, no pastoreio, bispo, uma das perguntas que a gente mais ouve, não é a pessoa diz, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Meu irmão, mas essas coisas que as pessoas não gostam de ler, e não gostam de ler muitas vezes porque não conseguem compreender, porque foram distanciadas da verdade original, do propósito original. Isso é muito importante. E todas as vezes, querido, e eu vou enfatizar para você, que você tem uma oportunidade como essa da imersão de amanhã, e você se nega a fazer, é uma opção. Olha, não quero. Claro que é uma opção, né? Mas eu sempre dizia algo aqui na igreja assim, todas as vezes que tem um seminário, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de crescer e não faço, eu estou perdendo tempo, porque quem está fazendo está avançando. Sim. E por exemplo, uma imersão dessa de amanhã, de 6 horas, quanto a pessoa que vai participar não vai avançar na sua vida cristã em relação àquela que não? Quanto tempo uma pessoa demoraria para aprender num culto comum o que ela vai aprender amanhã em 6 horas? Eu comparo mais ou menos aquilo chamado de intensivo, porque o que acontece amanhã é um intensivo. Muitas vezes a pessoa não teve a oportunidade, perdeu um tempo na vida e agora ela precisa. Então ela já não tem mais aquele tempo para fazer em 3 anos. Então ela vai para o intensivo em 6 meses para pegar aquilo lá. Então muitas vezes aquilo que a pessoa não pegou durante todo esse tempo, ela tem a oportunidade de pegar agora. Ela tem a oportunidade, tanto que os que fazem avançam, como aqueles que ficaram para trás têm a oportunidade de chegar junto agora, né? Por aprender, por conhecer, por sabe, se aprofundar. Eu acho que isso é realmente uma oportunidade maravilhosa de um aprofundamento bíblico. Um rapaz lá na igreja, ele falou assim, pastor, eu vou cancelar o ensaio para poder ir no seminário. Olha o que ele falou. E aí alguém falou assim para ele, pastor, fala para ele que não é seminário, é imersão. Eu falei, não, meu irmão, ele está certo. Ele está certo. A imersão é um seminário de aprofundamento bíblico. Então a pessoa pode ter a oportunidade aí de conhecer mais. Vai ser muito bom. Amanhã, você está vendo? A gente passa algum tempo aqui compartilhando e você já vê a quantidade de coisas que existem. Uma coisa chama a outra, né? Existem, mas a gente está ali, né? E a gente não enxerga. A gente precisa ter aquela pessoa que a gente já comentou aqui do eunuco, assim, como é que eu vou saber se ninguém me explicar? Alguém tem que me explicar, né? Então vai sair daqui amanhã com um entendimento ampliado. Para alguns ampliado, para outros aberto. Para outros vai ser muita coisa nova. Para alguns vai dizer assim, puxa, reforçou o que eu acreditava. Sim. Para outros vai ser assim, pô, esses camaradas tá querendo... Mas enfim, vai ser profundo. É isso que a gente tem para dizer. Vai ser profundo. Vai ser uma viagem pelas Escrituras, desde ali do primeiro tabernáculo até os tabernáculos espalhados pelas Escrituras aí. Eu creio, vai ser um tempo muito precioso. Eu creio que a pessoa poder enxergar a Bíblia sem véu, né? Sem véu. Até outro dia eu comentava com o bispo, mas isso vai ficar só para amanhã. Só para amanhã. Não posso nem pensar.
Porque uma das coisas também que acontece, bispo, eu não sei se acontece com o bispo, quando de repente você meditando na palavra, vem aquela revelação que te pega, é difícil de segurar. A mensagem do domingo que vem na quinta-feira, às vezes você quer arrumar um culto para você pregar ela uma live, sexta, já faz uma live para você pôr para fora, porque aquilo fica fervilhando aqui já dentro. Faz uma live. E essa semana eu comentava com o bispo, durante tanto tempo a gente meditando sobre a questão do véu que cobria o rosto de Moisés. Não é? O véu que cobria o rosto de Moisés. Por que Moisés cobriu o rosto? Ah, ok, meu irmão. Você vai dizer assim, pô, pastor, cobriu o rosto porque a glória ele já não recebia mais da glória de Deus ali. A glória desvaneceu, como a própria Bíblia diz. Você sabe por que a glória desvaneceu? Do rosto de Moisés. Aí que está a questão, querido. É aí que está a questão. E aí, se eu te falar que tem tudo a ver com o tabernáculo, aí você vai falar, não, é porque o Moisés entrou na tenda, ele não recebia mais a glória, ele cobriu o rosto. Isso aí foi o que a gente ouviu a vida inteira. Foi o que a gente ouviu a vida inteira. Tem a ver com o tabernáculo. Mas aí eu só posso abrir amanhã, porque tem toda uma construção para a gente entender, né, como Deus se moveu ao longo do tempo. Né? Porque senão não precisava do tabernáculo, não é verdade? Não precisava do templo. É um mover de Deus. E uma das promessas é a restauração da tenda de Davi. Da tenda de Davi. Porque as tendas... A diferença entre tenda e tabernáculo, né? Tem muita coisa. Então, amanhã, querido, eu vou reforçar para você amanhã, a partir das 14 horas, entrada gratuita, ok? Entrada gratuita, imersão sobre tabernáculo, tá? Mas eu vou dizer para você uma coisa também, venha com a sua mentalidade aberta. Sim. Para aprender, né? A questão é passar o filtro, ouça e filtre. Passa pela análise das escrituras, passa pelo contexto hermenêutico, e aí sim, você, poxa vida, eu acho que isso passa pelo crivo teológico de fato. Porque a ideia nossa, que a gente vem dizendo sempre, não é empurrar uma revelação, uma verdade, é trazer um entendimento, né? Mas para que ele seja entendido do outro lado. E entender algo não é toma aí, goela abaixo. Não. Né? De forma alguma. Amanhã a gente vai querer compartilhar essa ideia. E a oportunidade que tem de se questionar. Porque uma das coisas que a gente vê muitas vezes, as pessoas falam assim, poxa, não pode questionar. Pode questionar, deve questionar. Porque o questionamento é necessário para que haja um entendimento. Se eu não entendi, eu questiono, eu pergunto. Né? E a gente vai responder de uma forma mais clara possível, sem... Eu costumo dizer assim, bispo, eu sempre falo com o pessoal na igreja, a gente está sentado conversando, falando, nunca se ofenda, aprenda. A pessoa que se ofende, ela tranca o coração para o aprendizado. Né? Então, uma discussão sadia para chegar num entendimento é necessário, ok? Então a gente vai, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito, muito precioso. E tem uma coisa, bispo, fica fervendo. Veja, a questão que sempre se diz assim, a única pessoa que podia entrar no Santo dos Santos é o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote. Se não fosse o sumo sacerdote, morria. Mas o que tem de gente que entrou nesse Santo dos Santos e saiu de lá e não morreu. Não morreu. Aí a gente precisa entender o porquê. Ora, Deus abriu concessão, a gente vai entender o porquê que entrou, não morreu. A gente vai entender. Então, meu irmão, eu creio que vai ser um tempo precioso demais. Precioso demais. Muito bom. Olha só, tá carregado. Amanhã o dia vai ser de palavra revelada. Amanhã, palavra revelada, né? Não se trata apenas daquilo que você lê e não entende. Sim.
Por que a gente fala de palavra revelada? Já vou explicar para você aqui, para você não sair pensando besteira também, porque vai pensar, eis que te... Não é esse que te digo, querido. É esse que está escrito. Não, por favor. Não é isso. Não é isso. Quando eu falo sobre isso, eu digo sobre interpretar as escrituras. Esse é o propósito, né? É a gente entender o que de fato está escrito e a gente conseguir trazer isso de uma forma atual, né? Não distorcida, né? Como a gente às vezes enxerga, mas atual. Por isso, amanhã, 6 horas de imersão bíblica, nós estaremos mergulhando nesse tempo e eu tenho certeza que vai ser assim extraordinário para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Mário, me ajuda, minha memória, muita coisa às vezes não consegue, me ajuda. O hebreu, o judeu, o rabino, principalmente, que é um professor da palavra, o que eles chamam de moré, né? Eles têm um método de estudo, eles têm um método de estudo mesmo, que é o Pardes, não é isso? Sim. É isso, não é? A parte literal, não é isso? A interpretação do literal é o início de tudo, mas o final de tudo é o sod, que é o que é revelado, né? O sod é o que eles chamam de segredo, que é aquilo que é a revelação. A revelação para eles não é o eis que eu te digo, mas é a palavra quando ela é revelada, quando ela traz o sentido mais profundo, quando a palavra ela sai e ela se revela. Então a gente entende o sentido mais profundo da palavra. E é isso que eu queria compartilhar. Que eu creio que amanhã será um tempo muito precioso do sentido revelado da palavra. A gente vai ver a conexão da palavra. A conexão. Porque esse fato aconteceu, tem um porquê, tem uma ligação, tem uma conexão. E é aí que a gente começa a entender mais profundamente a palavra de Deus. E é isso que eu queria compartilhar com você. E eu falei em casa, ainda hoje, no carro, fui pegar a Joyce para levá-la à faculdade, e aí a gente estava conversando, ela foi perguntando algumas coisas, estava conversando com ela, minha filha, e eu falei assim, você sabe que eu vou falar com, certo? Sem demagogia, a gente não precisa disso, eu falei assim, eu estou ansioso por passar aquilo que eu tenho que passar, mas estou tão ansioso ou mais, eu falei assim, para eu pegar na hora que o bispo vai passar. Eu falei assim, porque aí eu sei que vai ter muita coisa ali que eu vou absorver. Você entendeu? Então isso é muito legal, cara. Eu vou sentar ali no meu momento para eu absorver. Porque, irmão, a gente aprende muito. Eu fico triste às vezes de ver que muitas pessoas, às vezes, elas se colocam numa posição de que eu não preciso aprender. Eu já sei, sabe? Às vezes é uma falta de humildade para entender que o que Deus não me revelou, Ele revelou a outra pessoa. E então, quando eu sento para ouvir aquela questão do filtro, né? E eu posso absorver muita coisa que aquilo vai me acrescentar, sabe? É demais na minha vida. Então é muito importante. Então eu creio que vai ser um tempo muito precioso, muito precioso. Querido, lembra, só quando Moisés, o Noé desceu da arca, uma das primeiras coisas que vai acontecer ali é ele construir uma tenda. Ele vai ter uma tenda. O problema que vai acontecer com Noé e com a sua geração é dentro da tenda. O que aconteceu dentro daquela tenda? O que deveria estar acontecendo dentro daquela tenda? Né? E a gente vai ver que ali vai sair marcada a história de Canaã. Sim.
e que depois precisa levantar um outro sacerdote para remir o que o sacerdote Noé tinha feito. É muito. Então, a história precisa ser conectada. O que a gente quer fazer amanhã é ajudar você conectar, ligar os pontos. Aquela coisa que eu gostava muito quando era garoto, que vinha naquela revistinha de atividades, ligar os pontos. Quando ligava os pontos, ficava clara a coisa. Então vai ser muito legal, muito legal. A questão da tenda é uma coisa profunda, né, bispo? Realmente, como o bispo falou, o camarada desce da arca, está ali, levanta uma tenda. A importância dessa tenda é algo assim fantástico, né? A bênção é passada através de uma tenda. A gente vai ver Deus falando com Abraão e dizendo para ele sair ali fora da tenda. E por que Deus pediu para ele sair para fora? É profundo demais, é lindo demais, é maravilhoso demais. Se no tabernáculo tinha que entrar, por que na tenda teve que sair? É muito lindo. São coisas assim maravilhosas demais. São coisas profundas demais. Né? É profundo demais. Se você perder, porque você pode, já falei para você, é uma opção não participar. Mas se você perder, eu tenho certeza que você vai ficar anos atrasado no conhecimento. É muito lindo, é muito gostoso. Anos. Eu até falo assim que essas 6 horas vai ser tão gostoso que a gente não vai ver passar. E por passar rápido demais, vai ter muita coisa que a gente ainda vai ter que passar depois. Porque tem muita coisa linda, linda, a respeito de tabernáculo, de tenda, de morada, de habitação. Sabe? Tem muita coisa linda, 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 linda. Linda demais. Queridos, estou ansioso. Nós fizemos desse tempo aqui hoje um pouquinho também para liberar essa ansiedade toda, né? De amanhã, de compartilhar esse tempo. E eu espero que você também esteja seu coração com expectativa. Vou dizer novamente, amanhã às 14 horas, gratuito. Uma imersão de 6 horas sobre tabernáculo. O pastor Ricardo disse: Bíblia, caderno e caneta. Não se esqueça, para a gente poder amanhã exercitar o nosso cérebro e reprogramar ele para a compreensão bíblica. É importante isso. Quer ver uma coisa linda, bispo? Que o bispo estava falando aqui, eu fiquei meditando aqui. É quando chega Jetro. A humildade de Moisés. O cara está no monte, fala com Deus, Deus fala com ele tem uma intimidade tão profunda, aí chega Jetro, sacerdote midianite, e vai dar uma orientação para Moisés. E Moisés não diz, cara, quer me ensinar? Moisés leva diante de Deus e olha que lindo, Deus fala assim, faz assim. Veja, se faltasse a humildade, imagina se Moisés me chega diante de Deus e diz assim, chegou meu sogro aí, mas ele está pensando que pastoreava umas ovelhinhas lá no deserto, lá ajudei ele durante um tempo, agora eu estou cuidando aí de 10 milhões de pessoas e o cara chega aqui e diz para mim como é que eu tenho que fazer. E Deus fala, você ouviu o que ele falou? Já imaginou? Mas é tão profundo que a humildade de Moisés, a humildade de Moisés, de parar e ouvir Jetro, e entender que era aquele propósito, aquilo era, e aquele conselho de Jetro, irmãos, pode ter salvado a vida de Moisés. Literalmente salvou. Salvando a vida de Moisés. Se o camarada não tem humildade para ouvir, ali poderia ter complicado a vida dele de uma forma terrível. Então é isso que a gente fala, pelo menos considera, leva diante de Deus, sabe? Medita, pega tudo que é falado, tudo que for ministrado, considera, sabe? Medita, reflete, faz sua anotação, vai embora para a sua casa, coloca a sua cabeça ali, você vai ver. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso, muito precioso. Querido,
Deus abençoe grandemente sua vida. O que a gente poderia compartilhar com você, a gente já compartilhou, agora só amanhã, tá? Amanhã a gente vai liberar isso aí e a gente espera ansiosamente pela sua presença e eu tenho certeza que vai ser um tempo bom. Vai ser um tempo maravilhoso. Não é isso? Vai ser difícil de dormir essa noite. Ó, Daniel, Deus te abençoe, viu, queridos? Adriano, e todos os nossos irmãos que estão conosco aí conectados. Amanhã a gente espera vocês aqui e vamos mergulhar. Conversei com um rapaz e ele falou assim para mim: poxa, pastor, estou triste porque eu queria muito ir. Ele falou assim: mas eu no sábado estou trabalhando no shopping e eu entro às 2 da tarde e saio às 10 da noite. Ele falou: se eu conseguisse trocar, eu ia correndo. Às vezes a pessoa quer, está louca para ir e não pode. E às vezes a pessoa pode e não quer, né? Então você que pode e quer, não perca não. Não perca. Vem mesmo. Ok? 2 horas da tarde, nós vamos estar na bênção em nome de Jesus Cristo, compartilhando desse tempo precioso. Querido, Deus abençoe. Obrigado, meu amigo. Estou feliz Mais de um. ver você recuperado. Glória a Deus. E pronto para a gente Vamos para viajar. cima. Deus abençoe.